Feliz no possível. Oiê! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a Feliz no Possível, um podcast para te lembrar de tentar ser feliz em meio às complexidades da vida. Meu nome é Amanda Barros, eu sou uma mulher negra apaixonadíssima por podcasts e eu confesso que faz um tempo que eu não gravo. Eu acho que eu fiquei umas 2 semanas sem gravar. O último episódio eu já tinha deixado meio que de estoque para quando eu tivesse, sei lá, um período que tivesse mais intenso na vida e aí aconteceu. Então eu fiquei um tempinho sem vir aqui conversar com vocês. Mas muita coisa aconteceu na minha vida offline. Porque, né, a vida acontece fora das redes sociais. E aí agora eu tô um pouco mais tranquila, menos ansiosa. Então eu conseguia vir conversar com vocês do jeito que eu gosto de vir. Eu geralmente gosto de vir quando eu tô me sentindo bem. Porque afinal é o feliz no possível. Eu acho que a ideia é que a gente tenha conversas que nos ajudem a pelo menos ter um pouco mais de leveza na vida. E eu sinto que se eu não estiver tão leve comigo, eu prefiro esperar um pouquinho mais pra ter essa conversa com vocês. Mas voltei, galera. Voltei com um tema muito legal. É uma coisa que eu tenho parado pra pensar bastante eu comigo mesma. Conversei, inclusive, recentemente com umas amigas sobre isso. E eu decidi trazer um pouco essa conversa pra cá. Porque eu acho que pode fazer bem pra nossa autoestima. Eu acho que pode ser um carinho pro nosso ego, mas também pode ser uma forma de termos um pouco mais consciência de, às vezes, como a gente é autocrítico sem perceber. Hoje a gente vai falar sobre elogio. O título do episódio é O que te impede de aceitar um elogio? Bem, como sempre, antes, vou falar do meu look. Hoje eu coloquei uma foto, vou colocar a fotinha aqui. E aí é o look que eu estava quando eu saí de casa. Agora eu já voltei, já tirei acessórios, estou descalça. Mas esse era o look inicial. Então eu vou descrever como eu estou agora. Mas, em resumo, eu tô com um vestido verde, longo. É um verde meio escuro, assim, um pouco militar. Ele é muito confortável e é um vestido que eu tinha esquecido, assim, meio que ele existia, porque ele ficou com uma mancha. E a vida adulta é dessas. Você vai tentar tirar a mancha e você às vezes não vai conseguir, e aí você vai levar pra sua mãe. E falar, mãe, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. E foi isso que aconteceu. Eu levei pra minha mãe e falei, mãe, não tô conseguindo. E aí ela resolveu pra mim, felizmente. Foi bom porque eu aprendi um jeito novo de lidar com manchas. E eu acho que às vezes é isso, assim, vida adulta, sabe? Você nunca sabe direito o que você tá fazendo. E você vai descobrindo no meio do caminho. E às vezes você vai precisar recorrer pros seus pais, assim como você recorria quando você tinha 8 anos de idade. E eu fico feliz de saber que eu tenho pais presentes, disponíveis pra me ajudar nesses momentos. Mas vamos lá, sobre o episódio, o tema de hoje. O que te impede de aceitar um elogio? Eu queria começar fazendo uma pergunta, para que você pare um pouquinho para pensar. E é uma coisa que eu tenho feito comigo mesmo. Qual foi o último elogio que você recebeu e que você verdadeiramente aceitou? Que a pessoa falou e você falou: "Nossa, eu realmente faço isso. Nossa, realmente isso eu faço bem". Ou você só falou: "Muito obrigada", mas você não devolveu com elogio. Você não justificou. Você não virou e falou assim: "Ah, imagina. Não, nada a ver". Ou "Ah, não foi tudo isso". Porque às vezes foi tudo isso. E a pessoa, ela te falou e você sequer reconheceu. E reconheceu pra dentro de você, que eu acho que é o mais importante. Eu confesso que por muito tempo, quando as pessoas me elogiavam, eu agradecia, mas por dentro eu não aceitava também. Sabe quando você não, meio que não absorve o que a pessoa falou? Não leva tão a sério ou não lembra depois? É como se entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. Sendo que a pessoa dedicou tempo pra isso. E aí, depois de ler um livro, que eu já recomendei em vários episódios aqui, inclusive trouxe um trechinho desse livro pra falar pra vocês, que é um livro chamado Autocompaixão. Deixa eu até ler o nome do livro inteiro. É Autocompaixão. Pare de se torturar e deixe a insegurança pra trás. É de uma autora chamada Christine Neff. Eu li esse livro um tempo atrás. Ele não é um livro simples, assim, de tipo um livro de história que você senta e lê em uma hora. Ele é um livro um pouco mais denso. Mas ele é um livro cheio de exercícios e que você precisa parar pra pensar em como você conversa com você mesmo, na sua cabeça.
Isso, às vezes, além da escrita, sabe? No dia a dia mesmo. Quando você erra, quando acontece alguma coisa, como que você lida com você. E aí eu vou falar um trecho desse livro, que eu acho que tem tudo a ver com esse episódio. Mas eu também vou falar um outro vídeo que eu vi recentemente que me lembrou de uma coisa que eu acho que vale a pena para esse tema. Bem, vamos lá. O trecho do livro. Nessa parte ele fala um pouquinho mais sobre autorreconhecimento, né? Os elogios que a gente dá pra gente mesmo. E aí ela diz o seguinte: é um dom de bondade termos apreços por nós mesmos e demonstrarmos a nossa aprovação com elogios sinceros. Não precisamos expressar esse elogio em voz alta, trazendo desconforto para nós e para os outros, mas podemos nos dar tranquilamente o reconhecimento interior merecido e necessário. E eu queria focar nessa parte final. Esse reconhecimento interior merecido e necessário. Porque eu acho que às vezes quando a gente recebe um elogio, a gente não sente que a gente merece. Isso não é muito louco, gente? Porque a pessoa gastou um tempo da vida dela vendo uma coisa que você faz muito bem para reconhecer algo que você é, que você faz, que você entrega. E você sequer deu esse merecimento interno para você. Sabe? Tipo, você só ouviu e falou muito obrigada, mas você não absorveu, não prestou atenção. E a gente vive numa sociedade que é tão focada em autocobrança, em melhoria, como se você tivesse que ser uma versão melhor de você o tempo todo, em todos os ambientes, que se viesse um ponto negativo, um defeito, algum ponto de melhoria, você provavelmente ia levar em consideração. Você provavelmente ia se lembrar por bastante tempo. Mas quando vem um elogio, a gente escuta e meio que segue a vida. E não leva isso pra gente. Eu lembro que um dos exercícios que esse livro sugere e que me ajudou bastante a reconhecer com mais carinho quem eu sou, o que eu faço e o valor que eu posso gerar para as pessoas, ou enfim, como as pessoas se sentem perto de mim, coisas que para mim são importantes, é você fazer um caderno de elogios. Na época, eu não era tanto de escrita frequente, não andava com caderno pra tudo quanto é canto. Hoje eu geralmente ando com pelo menos um. Mas eu lembro que eu criei um grupo, eu comigo mesma, de elogios, em que todo elogio que eu recebia, eu anotava. Mesmo que na hora eu olhasse e pensasse, nossa, eu acho que esse elogio é muito pra mim, talvez eu não seja tudo isso. Ou que eu olhasse e pensasse, essa pessoa só foi generosa. Eu anotava. Pra depois ler. E tentar absorver um pouquinho mais do que aquela pessoa falou. E tentar levar aquilo um pouquinho mais a sério, com mais carinho, sabe? E aí, isso me lembra muito um vídeo que eu vi da Jojo, que na verdade uma amiga minha me mandou. A Bela, que é a pessoa que edita esses episódios. Bela, se quiser, bota uma fotinha aqui, ó. Que é para as pessoas verem essa carinha linda. A Bela me mandou esse vídeo. E eu acho que esse vídeo ficou meio marcado em mim quando eu recebo elogio e eu não levo a sério. E nesse vídeo a Jojo fala: tem várias pessoas falando coisas positivas pra você. Eu acho que você deveria começar a levar a sério o que elas falam. Gente, mas isso me pegou de um jeito. Porque eu me peguei pensando aqui, muito, muito louco isso, né? De que às vezes a gente simplesmente não leva a sério o que as outras pessoas falam, porque às vezes a nossa autocrítica ou a forma que a gente se vê não é tão carinhosa, não é tão gentil ou não é tão justa com o que a gente é, com o que a gente faz. E aí isso acaba fazendo com que a gente não se veja na grandeza que a gente é, sabe? No que a gente consegue fazer, ou no que a gente consegue ser. Eu vi um vídeo, eu ando com meu caderninho pra tudo quanto é canto, né? E aí eu fiz um caderninho novo pro podcast, porque o anterior tinha acabado, comentei com vocês. E eu vi um vídeo, e eu anotei aqui pra falar com vocês. É de uma influenciadora, que ela chama Camila Vélez. Gente, essa mulher é ótima, ela faz vários vídeos que são muito didáticos. Eu me sinto como se eu estivesse, sei lá, numa aula do ensino médio, talvez. Porque ela faz até PPT. E aí ela fez um vídeo que eu achei excelente, que eu acho que eu até republiquei dentro do podcast do perfil do Feliz Impossível, do Instagram, que tem o mesmo nome do podcast, inclusive. Se você não segue, já fica aí o convite. E é um vídeo que ele tem o seguinte nome: Ferramentas práticas para lidar com os desconfortos da vida adulta. E ela deu uma dica, gente, que eu achei, assim, brilhante, brilhante. Ela fala pra gente se dividir em duas partes. Uma dessas partes, ela vai confiar no processo. Ela sabe qual que é o objetivo.
ela se acolhe, ela se ajuda. Ela olha pra você mesmo e fala: você sabe por que está fazendo isso? Você sabe o desafio por trás? Confia no processo, continua, você já tá indo bem. Sabe aquela, como se fosse aquela amiga que mega otimista, tá ali do seu lado, caminha com você, faz com que o caminho seja um pouquinho mais leve, porque você sabe que o caminho final, a direção que você tá indo é o que você quer. E a segunda parte é a parte que tem mais medo, que fica mais nervosa, que pensa: e se nada der certo? E se todo esse esforço for em vão? E aí eu achei muito legal essa estratégia de você se dividir em duas partes, porque eu sinto que quando a gente pensa em elogio, a gente tá muito nessa segunda parte. Nessa que olha mais pra parte negativa, que vai focar muito mais em coisas pra melhorar, que não vai absorver um elogio quando ele vier. E a primeira parte, que é a parte que vai levar a sério o que as outras pessoas estão falando, que vai confiar no processo, que vai acreditar no objetivo, que vai acreditar em você mesmo, em si próprio ao longo do caminho, sabe? E eu achei muito legal, porque eu sinto que às vezes a gente foca tanto nessa segunda parte que a gente esquece de também ser um espaço de acolhimento pra gente, de também ser aquela parte que para pra ouvir a gente mesmo, sabe? Que para pra ouvir um elogio e falar: caraca, eu realmente sou isso. Vou dar um exemplo mega pessoal, mas que eu acho que é legal pra tangibilizar um pouquinho as coisas. Quando eu tava na faculdade, eu ouvi vários comentários por um período ali de que a minha voz era muito fina, a minha risada era muito alta. E eu lembro que eu fiquei até mais quieta, me afastei, me isolei um pouco, porque eu me sentia mal com esses comentários. E aí eu fico pensando, cara, anos depois, eu fazendo podcast, sabe? Gravando a minha voz pra outras pessoas ouvirem. Gravando a minha risada. E, e aí, recentemente eu dei uma palestra dentro do meu trabalho. E foi muito bonita, foi muito emocionante. E aí, durante o momento da palestra, mais perto do final, as pessoas estavam dando alguns feedbacks, né, assim, comentando, complementando até, trazendo sugestões, de uma forma muito construtiva e muito acolhedora, muito gentil mesmo. E aí, o moço perguntou, eu cheguei a comentar sobre o podcast, sobre o Feliz em específico, porque eu recomendei um outro podcast. E aí eu falei: gente, eu gosto muito de podcast, tanto é que eu tenho o meu. E aí eu falei: eu chamo Feliz Impossível, mas eu queria recomendar outro. E aí nesse eu tava recomendando um chamado Projeto Quirino, que é muito bom. Fala sobre a história do Brasil do lado das pessoas negras. Então, se vocês ainda não ouviram, fica aí uma recomendação rápida. Mas aí quando eu falei do meu podcast, uma pessoa perguntou: e dentro do podcast a gente consegue ouvir sua risada? Porque ela é muito boa. E eu falei: você consegue. Porque tá, inclusive, na abertura do podcast. Só que eu fiquei muito feliz, assim, com esse carinho em forma de elogio, de comentário. Porque por muito tempo eu não gostava disso. E conforme o tempo foi passando, eu fui me ouvindo, me aceitando mais, ouvindo comentários de outras pessoas, inclusive elogios de outras pessoas, eu fui vendo pontos fortes em mim que antes eu não achava que eram fortes. Tanto é que a risada na abertura do podcast, ela só existe porque a Bela ouviu e falou: Amanda, eu amei essa risada, acho que a gente deveria colocar. E eu falei: então bora. E cá estamos, gente. Então, eu sinto que se a gente para ouvir verdadeiramente as outras pessoas, elas vão falar de coisas tão lindas e às vezes tão gentis sobre a gente, e que se a gente não ouvir, a gente perde tanto. E aí não é um ouvir de só escutar, de tipo entrar de um lado e sair do outro. É aquela escuta ativa, aquela escuta atenta, aquela escuta mais profunda, sabe? De deixa eu entender por que você acha isso, deixa eu processar essa informação que você tá me falando, deixa eu levar a sério o que você tá me dizendo. Porque eu sinto que, assim como o feedback, né? Tem todo um texto de que feedback é um presente. Eu já fiz um episódio falando mais sobre dicas desse universo corporativo para carreira. E eu realmente acredito que feedback é um presente. A gente só fazer um filtro do que é bom e o que é ruim. Mas a pessoa dedicou tempo da vida dela, da existência dela, para te falar uma coisa sobre você. Gente, isso é tão precioso, sabe? Isso é tão bonito, isso é tão gentil. E eu acho que às vezes a gente não dá a devida atenção, sabe? O devido valor para um elogio que pode ser um lembrete legal de quem você é, de como as pessoas te veem. E aí, eu queria
de fazer um lembrete, de tentar ser mais intencional e aceitar elogios. Às vezes você pode ouvir e falar, caraca, isso aqui é grande, né? Não sei se é do meu tamanho isso aqui. Mas você pode anotar e deixar uma versão sua ler. Porque pode ser que a sua versão do futuro olhe e fale, caramba, realmente eu sou tudo isso. E, gente, isso é muito bonito. Eu lembro que eu recebi um elogio que me marcou muito, muito mesmo, assim. Acho que foi um dos mais marcantes recentes, assim. Que eu recebi do meu primeiro orientando, assim, da vida, né? Meu primeiro liderado. E quando eu comecei a trabalhar com ele, eu nunca tinha liderado ninguém diretamente. Eu fui muito transparente com ele. Falei, olha, você é a primeira pessoa que eu lidero. Então eu vou estar muito aberta, assim, né? Igual qualquer outra pessoa, mas eu vou estar muito aberta pra ouvir, pra entender como que eu posso ser uma líder melhor. Tem algo que eu precise te suportar mais, te ajudar mais. Enfim, depois de um tempo tive algumas mudanças no trabalho. E hoje ele não é mais meu liderado. Mas antes de ter toda essa mudança, ele falou, Amanda, você foi a melhor líder que eu já tive. E ele já teve outros líderes na carreira. Eu fui a líder com menos experiência como líder, né? Porque eu fui a primeira líder. Ele foi meu primeiro liderado. Mas pra mim foi muito marcante. Eu sinto que isso me deixou, inclusive, mais confiante, sabe? Nossa, realmente, eu tô aprendendo a fazer isso. Mas que bom que ele já vê que eu sou boa nisso. Sabe? Que eu me esforço, que eu me importo, que eu sei o impacto disso para uma vida, para uma carreira, porque eu tive líderes muito bons, às vezes nem tanto também. E aí eu acho que é legal a gente olhar e pensar o que essa pessoa fez que eu acho incrível, o que essa daqui fez que eu acho não tão bom, mas o que eu quero fazer. E eu acho que esse é o poder também dos elogios. Quando você elogia alguém, você também olha para o que aquela pessoa faz bem e você de alguma forma também admira o que ela faz, como ela fala, às vezes como ela se impõe, enfim. Depende do elogio, mas você também mostra uma certa forma de admiração. Então, eu acho que é muito bonito a gente conseguir absorver melhor os elogios. E eu também queria reforçar que a gente tem uma cultura que é muito focada, tem muito dessa parte, né, de você sempre evoluir e tal ao mesmo tempo, mas a gente também tem que ser humilde. O que é muito complexo, porque às vezes pode ser um pouco controverso. Mas eu acho que o mais importante nesse processo é você não necessariamente focar em quando alguém me elogiar, você ser humilde e falar, não, nem é tudo isso. Querido, não! Você precisa virar e falar assim, muito obrigada, que bom que você percebeu. Que bom que você notou isso. Nossa, eu nunca tinha pensado isso sobre mim. Muito obrigada por compartilhar, sabe? Mas assim, leve em consideração. Escuta com carinho. Pensa que essa pessoa gastou tempo pra te falar isso e você deveria pelo menos gastar tempo pra ouvir com atenção, pra levar a sério. Pra levar pra alma, pro coração, pra vida. Porque, inclusive, o podcast, assim, eu já tinha ideia de podcast faz um tempo, mas eu sinto que ele foi criando mais força dentro de mim para que ele fosse pra fora e virasse algo que as pessoas realmente escutassem e pudessem escutar porque estava disponível. Porque em várias dessas apresentações, facilitações, conversas, inclusive com amigos, eu ouvi elogios muito bonitos sobre a conversa, sobre a forma de comunicação, sobre essa clareza de pensar com carinho na vida. E também pensar com felicidade, pensar com alegria. Tipo, poxa vida, eu tô vivendo agora. Tipo, esse é o meu presente, essa é a minha vida. Como é que eu posso fazer com que ela seja um pouco melhor? E eu acho que ouvir elogios e levar a sério pode ser um bom caminho para que a gente pelo menos se conheça um pouco mais e para que a gente possa se admirar um pouco mais, para que a gente possa olhar pra gente e pensar, nossa, tal pessoa reconheceu isso em mim, eu acho que eu realmente estou melhorando nisso. Eu acho que eu realmente evolui muito nesse aspecto. E eu acho que isso é muito bonito. Recentemente uma amiga minha comentou que ela tava ouvindo os episódios, né? E que ela percebeu o quanto que eu tava me sentindo, me comunicando ainda melhor ao longo do tempo. E eu acho que é isso, às vezes a gente começa uma coisa, a gente não se sente tão segura e conforme a gente vai evoluindo, testando, aprendendo, mas também ouvindo elogios, ouvindo coisas que fazem com que a gente olhe pra gente com mais carinho, a gente também consegue se sentir mais seguro. E eu não queria que esse episódio fosse sobre se basear totalmente no reconhecimento externo. Eu acho que é importantíssimo que a gente olhe pro que a gente faz.
que a gente se respeite e que a gente se trate com carinho. E eu acho que o episódio anterior fala muito sobre isso, diretamente, né? As conquistas invisíveis. Mas eu também queria destacar que a gente não deveria ignorar o que as outras pessoas veem da gente, principalmente o que é positivo. Eu acho que é tão fácil quando alguém fala uma coisa negativa, a gente olhar, focar e falar, realmente, nisso aqui eu não mando bem. Mas quando alguém fala uma coisa positiva, geralmente o automático a gente só nem aceitar direito, né? A gente fala, ai, que nada, nem fez tudo isso. Quando alguém elogia uma roupa, eu falo, ai, você acha? Eu comprei, sei lá, nessa loja aqui tava super barato. E tudo bem, você pode ter comprado, pagado super barato, que bom, você economizou. Mas foi você que escolheu, foi você que gastou tempo, combinou com você, é o seu estilo, você tá super bonito. Então o elogio continua válido, você deveria aceitá-lo. Bem, antes de ir pros quadros, eu queria fazer um lembrete para vocês de comentar. Eu queria dizer que as últimas semanas foram um pouco intensas para mim, eu tava um pouco mais ansiosa do que o normal. E, gente, os últimos episódios deixaram meu coração tão quente. Eu me senti ainda mais confiante, sabe? Me senti ainda mais ouvida. E eu realmente acredito que o podcast, ele não deveria ser uma via de mão única, sabe? Eu acho que os comentários é uma forma disso acontecer, comentários na vida real, conversas, mas às vezes uma mensagem ou outra, às vezes eu recebo direct no Instagram de pessoas que viram o vídeo e lembraram do podcast. Esses dias eu recebi mensagem de uma amiga minha falando que ela tá viciada numa rede social que eu tenho amado também. Eu vou inclusive ver o nome da rede e botar aqui, porque eu não consigo lembrar o nome. Ah, lembrei. Chama Substack. E é uma rede praticamente de leitura, conversa. É como se você tivesse várias newsletters acontecendo, várias pessoas escrevendo, tipo, textos para que as outras pessoas vejam. Então é uma rede principalmente de texto. E as pessoas realmente comentam, conversam, tem temas muito profundos, sabe? Eu ainda quero gastar mais tempo nessa rede social, não tenho gastado tanto ainda. Mas eu gosto bastante dessa profundidade que às vezes a vida requer da gente. E eu acho que é uma escolha a gente se aprofundar mais e viver do jeito que a gente quer ou a gente continuar vivendo do jeito que a gente vive. Mas eu ouvi uma coisa essa semana que me marcou e que eu acho que conecta muito com isso. Então eu já vou pros quadros. Ah, antes que eu me esqueça. Se você não quiser fazer um comentário mais detalhado, tá tudo bem, eu te entendo. Não são todos os podcasts que eu escuto que eu comento tudo. Às vezes eu comento algumas coisinhas só pra falar, gente, tô aqui, tá muito bom. Mas, se você também tá nesse desafio de aceitar elogios, eu queria que você ouvisse o elogio que eu tenho a seguir, e aí, se você sentir a vontade, você pode colocar obrigado. Uma obrigada, porque você aceitou. Que é, eu fico feliz que você esteja gastando tempo da sua vida pensando em como ser mais feliz. Ou pensando em como viver melhor. E eu também agradeço poder estar nesse caminho pra isso. E aí, enfim, fica aí o convite. Vou para os quadros. Vou começar com um afeto recente. O afeto recente, ele veio de uma recomendação de um dos meus líderes. Ele sabe que eu adoro podcast. E aí ele me recomendou um episódio específico de um podcast. É um podcast que eu quase nunca escuto, porque ele fala mais sobre mercado, tendências de mercado. Enfim, faz sentido para quem investe dinheiro e para quem quer saber coisas específicas. Não é necessariamente o meu tipo de podcast que eu costumo consumir. Mas depois desse episódio, eu provavelmente vou ouvir mais alguns, principalmente nesse formato de entrevista. Esse podcast, ele chama Market Makers. E ele tem vários entrevistas a várias pessoas diferentes, só que eles entrevistaram um jornalista que ele chama Lourival Santana. E ele é um jornalista que ele cobre guerras. Ele já cobriu muitas guerras diferentes. E, gente, foi uma conversa muito bonita. Muito bonita. Assim, eu fiz uma série de notas. Não sei se vai dar pra ver, mas no meu caderno eu coloco várias cores diferentes. Tipo, tudo isso aqui que tá em azul é desse podcast. Porque foram coisas que eu ouvi, me marcaram, enfim, eu achei muito bonito. Mas ele falou uma frase que eu anotei que eu queria compartilhar com vocês. Que é uma sorte imensa estar vivo. Ele traz bastante isso nessa percepção de quem cobre guerras, porque, né, você acaba vendo a morte de perto com muita frequência. E você também acaba, talvez, valorizando ainda mais o fato de continuar vivo, mesmo em meio a tudo isso. E eu achei muito
Não sei, eu acho, me marcou muito, sabe? Aí eu pensei, vou compartilhar no podcast. E eu anotei uma outra frase, que eu acho que realmente tem tudo a ver com o podcast, que é: estar vivo é a condição para ser feliz. Gente, eu achei muito bom. Sério, assim. Essa entrevista eu achei muito boa. Não é uma entrevista curta, eu acho que é mais de 1 hora de episódio, mas vale cada minuto. Cada minuto. Ele compartilha muitas experiências, ele compartilha a visão de vida que ele tem, é, ele compartilha um pouco o que que motiva ele. Eu achei muito bonito sobre. Acho que é muito interessante, né? Você ver a perspectiva de outras pessoas sobre a morte, sobre a vida, sobre como viver a vida. E ele compartilhou uma última coisa que eu queria compartilhar com vocês, que é, ele faz uma meditação diária e ele fala que ele é uma água calma, que reflete as coisas como elas são. Depois ele explica, porque às vezes no dia a dia, você tá vivendo, tá tudo muito turvo, você não tá entendendo direito o que tá acontecendo, você pode, sei lá, às vezes sentir muita coisa para algo que não necessariamente exigiria tudo isso. E aí, quando ele traz essa visão de você enxergar as coisas como elas são, eu acho que você acaba indo mais pra uma visão do que é a realidade, do que é fato, e não somente do que é percepção. E ele traz bastante disso de não invalidar os seus sentimentos, mas sim levar em consideração o que é a realidade, sabe? O que realmente está acontecendo. E como você tá lidando, vivendo com isso. E aí, pra fechar esse tema do episódio, ele usou um termo que eu nunca tinha ouvido, mas que eu achei muito interessante. Ele é inglês, mas eu acho que dá pra traduzir tranquilamente, mas ele usou o termo em inglês que é beginner's mind. É uma mente de iniciante. E eu achei muito legal porque ele traz uma frase que eu até anotei, que é: você sempre tá vivendo as coisas pela primeira vez. E eu acho que é isso, né? Conforme você vai crescendo, se desenvolvendo, tem várias coisas que você não vai mais fazer pela primeira vez, mas tem muita coisa que você tá fazendo pela primeira vez. O tempo todo. Tem muita coisa que você vai aprender, tem muita coisa que você vai testar. Tipo, agora há pouco eu tava fazendo janta, e aí eu fiz 2 coisas pela primeira vez. Nossa, falei super rápido, né? 2 coisas pela primeira vez, que foi a abóbora cozida, assim, eu fiz com um pouco de tomate, achei que ficou bem gostoso. E eu também fiz uma abobrinha na airfryer. E é isso, gente. A vida é cheia de primeiras vezes. E aí, quando ele fala dessa mentalidade de iniciante, é você também não se levar tão a sério testando coisas novas. E eu acho que é tão importante a gente ser tão generoso com a gente, sabe? Ser mais carinhoso com a gente. E eu acho que isso também requer levar a sério o que as outras pessoas dizem. Para que a gente também consiga ter ainda mais fontes, referências, conteúdo interno mesmo. De tipo, por exemplo, às vezes o que eu converso comigo, tá? Fiz a apresentação essa semana, recebi elogios super lindos. Eu realmente paro pra prestar atenção, escuto, tô ali 100% presente. Quando alguém conversa comigo, principalmente depois de uma apresentação, pra levar muito a sério o que a pessoa tá me falando, tá compartilhando. E aí eu ouvi muitos elogios super bonitos, assim, tanto da forma de comunicação, tanto do espaço mais acolhedor, de um espaço mais leve, quanto de poder trazer exemplos, a pessoa se sentir vista ali em alguns pontos que eu trouxe. E eu lembro que eu saí pensando: é por isso que eu faço o que eu faço. É por isso que eu me esforço para me comunicar. É por isso que eu tento atingir mais pessoas. E eu acho que é muito bom a gente poder ouvir os elogios, principalmente quando eles estão ligados na direção que a gente busca na vida. Porque eu acho que é como se fosse quando você tá na estrada e você vê uma seta que fala: ai, faltam X quilômetros pra você chegar em tal lugar. Eu acho que é semelhante a isso. É como se fosse uma placa que dá meio que um sinal de você tá no caminho certo, sabe? Você tá indo na direção que você quer ir. Você tá evoluindo no que você busca, ou, sabe, mas você tá no caminho. Você tá indo. Eu acho que esse é um lembrete super bonito. E aí vou para as pequenas alegrias da vida adulta. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gente, hoje eu fiz 2 coisas sem culpa e eu fiquei muito feliz. E aí essa foi minha pequena alegria da vida adulta, porque eu sinto que eu tô mais gentil comigo e eu tô me respeitando mais. E essas 2 coisas foram: eu cochilei sem despertador nenhum, e eu fui muito feliz nisso. Tem um episódio muito legal aqui, né, que é sobre descanso e a importância de você se permitir descansar. E nesse eu compartilho que eu ainda tenho um pouco de dificuldade, mas que eu tenho tentado fazer um esforço intencional para que isso seja um pouco mais fácil. E aí hoje eu cochilei.
sem relógio, sem despertador. Eu só dormi o que meu corpo queria, acordei tranquila, sem pressa, sem sensação de meu Deus, tô atrasada ou tenho muito o que fazer. E foi delicioso. E depois eu também comi cookie. Eu me levei para um lugar que eu queria muito provar um cookie. Fomos eu e meu namorado. Eu queria muito provar ele, já tinha visto foto e tal. Tava com muita vontade. E, gente, é muito gostoso comer uma coisa que você tá com vontade, sabe? E eu tenho tido um pouco de dificuldade em conseguir ter noção de quanto eu como de doce, porque às vezes eu como muito doce, eu fico muito ansiosa, e aí doce vai lá, tá super fácil, desconto e tal. É um caminho muito ruim. Não recomendo. Tô tentando lidar para que ele seja um caminho pouquíssimo utilizado na minha vida e na minha rotina, para que eu lide com a ansiedade de uma forma mais saudável. E aí, nesse processo, eu tenho planejado melhor os momentos em que eu vou comer doce. E aí, eu planejei comer esse. E eu comi esse doce. E eu comi feliz, comi sem culpa, comi com prazer de estar ali, realmente comendo uma coisa que eu desejava. Ai, é muito gostoso, gente, essa sensação de poder viver sem o peso, sabe? E às vezes é um peso que a gente mesmo coloca na gente. Então, acho que é interessante quando a gente busca estratégias e formas de se cuidar melhor, sabe? E ser um pouco mais leve em momentos em que a gente não precisa de todo esse peso, de toda essa intensidade. Ai, gente, tava com saudade de conversar com vocês. E lembrei do podcast, só pra não me esquecer, porque às vezes o podcast, o Spotify me lembra. Sigam o Feliz no Possível, se vocês ainda não seguem, tanto dentro de onde vocês escutam ele, quanto dentro do Instagram, se vocês quiserem ver um pouquinho mais desse processo. Enfim, de conteúdos que me inspiram também para coisas do Feliz. Eu tenho tentado alimentar um pouquinho mais as minhas redes para que vocês estejam também mais próximos de mim e essa conversa aconteça com mais frequência. Então, vocês são sempre convidados a estarem lá. Não se esqueçam dos comentários aqui, eles realmente... Ai, gente, eu fico tão feliz. De coração. Realmente fico. Vocês podem comentar só pra me deixar feliz, mas vocês também podem comentar porque vocês gostaram do conteúdo. E se você não quiser fazer um comentário mais detalhado, mas também tiver nesse exercício de eu vou aceitar mais os elogios, pode comentar obrigada, obrigado. Eu vou entender. Pronomes neutros também são muito bem-vindos. Enfim, já fechando, eu queria só reforçar que eu acredito muito que quando a gente escuta com mais atenção os elogios que as pessoas falam pra gente, a gente também pode se olhar com mais carinho, sabe? A gente também pode se olhar no espelho e pensar, caramba, realmente eu sou tudo isso, né? E aí você pode se ver do seu próprio tamanho, sabe? Na sua própria grandeza, do jeito que você existe, do jeito que você é. E eu acho que às vezes na nossa cabeça a gente pode se ver tão pequeno perto do todo que a gente pode ser o que a gente é, que esses elogios podem fazer com que a gente tenha uma visão mais gentil sobre a gente. Então, quero que vocês se arrisquem nesse espaço de ouvir e aceitar com mais carinho os elogios, porque eles estão ali também para nos deixar um pouquinho mais felizes. E eu espero que esse tenha sido um lembrete muito legal para você tentar ser um pouquinho mais feliz por aí. Te vejo no próximo episódio. Um beijo, tchau!